Olá, boa noite. Está no ar o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Um idoso foi atingido por um ônibus da Susan Tour no Terminal Central, em Mauá, na Grande São Paulo. Ele ficou embaixo do ônibus e foi socorrido pelo SAMU, sendo levado ao Hospital Mário Covas. A Prefeitura de Mauá informou que o caso está sendo apurado e acompanhado pela Polícia Militar. A Susan Tour lamentou o ocorrido, afirmou que o pedestre se chocou com a lateral do ônibus e garantiu estar prestando assistência à vítima enquanto apura os fatos. Na capital, vários ônibus foram invadidos pela água nos últimos dias, devido às fortes chuvas. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo alerta para as regiões de Itaquera e Penha, mencionando transbordamentos no Rio Verde e no córrego Franquinho. Na Zona Sul, um ônibus elétrico da Transolf colidiu com outros coletivos em um pátio da empresa. O impacto danificou a frente do ônibus, que empurrou outros coletivos que estavam estacionados. O prejuízo é enorme. O motorista precisou de atendimento. Ninguém ficou ferido. A SP-Trans informou que as causas estão sendo apuradas. No Rio, uma motorista de ônibus da empresa Brasil Lisboa foi agredida por um passageiro na capital. A agressão ocorreu quando ela conduzia o ônibus da linha 275, no Meyer. Imagens de câmeras de segurança mostram o agressor, que embarcou pela última porta, sacando um pedaço de cano e atacando a motorista repetidamente. Após a agressão, o covarde aí desceu do ônibus. A motorista relatou que ficou ferida na cabeça e no braço, sentindo-se desprotegida. O caso foi registrado na delegacia do Meyer. O porta-voz do Rio Ônibus se pronunciou. Veja o que ele disse. Todos os dias, a violência no Rio de Janeiro afeta diretamente a vida dos passageiros e rodoviários. É lamentável que uma motorista seja agredida em plena véspera de Natal enquanto trabalhava. Somente em 2024, 230 rodoviários foram afastados por problemas psicológicos, segundo o Sindicato dos Rodoviários. Dados alarmantes que reforçam a vulnerabilidade a qual a população está submetida. O Rio Ônibus reitera mais uma vez o apelo para que as autoridades de segurança pública tomem alguma providência no sentido de garantir o direito de ir e vir das pessoas. Também na capital, um ônibus da linha 557, que faz a ligação entre Rio das Pedras e Copacabana, foi encontrado como uma verdadeira lata de lixo. O veículo estava sujo de vômito e com restos de comida. Uma nojeira. Mais um episódio de vandalismo no BRT. Um grupo de adolescentes danificou a porta de um dos ônibus após o desembarque na estação Divina Providência. Olha a cara dos meliantes aí. Na estação Penha, mais um caso. Um homem discutia com um motorista e arremessou uma pedra contra um veículo do sistema de BRT. Infelizmente, a população não tem o mínimo de carinho e o mínimo de zelo pela frota nova do BRT. Infelizmente. Em Realengo, olha só essas imagens. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Elas dizem por si só. Lastimáveis, né? Triste. Triste demais. Também em Realengo, um ônibus da Jabur bateu contra um outro ônibus da Aviação Redentor. Felizmente, ninguém ficou ferido. Em Minas, um ônibus do transporte coletivo de Divinópolis perdeu o controle no bairro Marajó, derrubando um poste e um muro, caindo em seguida em um barranco, parando dentro de um condomínio. O motorista, de 23 anos, ficou preso às ferragens e foi levado ao Hospital Santa Mônica, com dores na lombar e no abdômen. Uma passageira de 27 anos sofreu dores na perna e um ferimento no olho, sendo encaminhada à UPA. As causas do acidente estão sendo investigadas. Também em Minas, um ônibus da Saritur quase caiu de uma ribanceira. O motorista conseguiu segurar o veículo a tempo e evitou uma tragédia. Olha só as imagens. Olha só a situação que ficou esse ônibus, galera. Por pouco ele não caiu nessa ribanceira. Olha só, galera. Deixa eu mostrar para vocês aqui atrás, aqui, ó, o que escorou ele, ó. Olha o que segurou esse ônibus para não rolar essa ribanceira abaixo, ó. Olha aí, ó. Tá vendo ali, galera? Ó, lá embaixo é bem fundo, tem um ribeirão, um córrego lá embaixo, ó. É bem alto aqui. Essa cerca, galera, de arame
segurou para ele não descer ribanceira abaixo. Olha só, pessoal. Novas informações da tragédia envolvendo um ônibus da Intran em Teófilo Otoni. O Procon de São Paulo notificou a empresa, após relatos de atendimento inadequado a familiares das vítimas do acidente ocorrido lá em Minas. Familiares reclamaram de informações desconcentradas no guichê do terminal rodoviário do Tietê e na garagem da empresa em Guarulhos, além de dificuldades com atendimento telefônico. A Intran afirma ter prestado assistência, mas o Procon exigiu comprovações de suporte aos familiares, despesas médicas e funerárias, regularidade do veículo e seguros, com prazo de 7 dias para resposta. A investigação segue em andamento. Ainda nesse caso, o motorista que dirigia a carreta se entregou à polícia. Uma testemunha, um outro caminhoneiro, informou que o caminhoneiro que foi preso trafegava na contramão. Um homem de 37 anos, identificado como Gilmar Heloísio Gomes da Silva, morreu após colidir frontalmente com um ônibus da Gontijo na BR-116, em Manhuaçu. Ele perdeu o controle de sua caminhonete em uma curva, atingindo o ônibus que transportava 45 passageiros. O motorista reserva do ônibus foi o único ferido, com lesões leves. A perícia da Polícia Civil foi ao local, e as causas do acidente estão sendo investigadas. Em Araguari, um acidente envolvendo um ônibus da Catedral deixou 3 pessoas feridas, incluindo o motorista e 2 passageiros. O motorista perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva no trevo da rodovia MG 223, fazendo com que o ônibus saísse da pista e ficasse com a frente enterrada na terra. Nenhuma vítima corre risco de morte. As causas do acidente estão sendo investigadas. Em Santa Luzia, um buraco tem dado dor de cabeça para motoristas de ônibus. É só passar com o veículo ali, pum, ele cai no buraco. Enquanto a prefeitura não resolver esse problema, cenas assim serão comuns. Infelizmente, afeta a operação do transporte coletivo. Em BH, o motorista de um ônibus urbano, que estava em serviço, parou o coletivo, puxou o maneco e desceu para comprar uma água. Até aí, tudo bem. Na hora que ele voltou, pum, aquele susto. Oxe, cadê o ônibus? Aonde que ele foi? Na hora que ele viu, já era tarde demais. O coletivo desceu a rua, sem freios, e atingiu uma loja. O ônibus tinha passageiros a bordo. Felizmente, um dos passageiros conseguiu dar uma virada no volante e evitar uma tragédia maior. Ninguém se feriu. Para a loja, o prejuízo passa de R$50 mil. 2 ocorrências em Brasília. A primeira, um acidente envolvendo 4 veículos no final do eixo norte deixou um motociclista ferido. O corpo de bombeiros prestou atendimento e encaminhou a vítima, que se queixava de dores na perna, ao hospital de Sobradinho. O acidente começou quando um ônibus da Piracicabana fechou um carro, que perdeu o controle, atravessou as 4 pistas e atingiu o motociclista. O carro só parou no lado oposto da pista, e um outro veículo também foi atingido. O motociclista foi atendido consciente e foi avaliado no hospital. Também no DF, um ciclista foi atingido por um ônibus da BS Bus, no centro de Taguatinga. O acidente ocorreu na faixa exclusiva para coletivos e foi registrado por câmeras de segurança. O ciclista tentava atravessar uma faixa de pedestres quando foi atingido. O motorista freou e permaneceu no local para prestar socorro. O ciclista foi levado em estado grave ao Hospital Regional de Taguatinga. A bruxa tá solta na Expresso Nordeste. 3 acidentes em apenas uma semana envolvendo a empresa. O primeiro, na BR-277, em Laranjeiras do Sul, no Paraná, deixando sem vida os 2 ocupantes do automóvel. Os veículos se chocaram. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. O SAMU atendeu a ocorrência. Também na 277, um ônibus da Nordeste colidiu com a traseira de um caminhão em Campo Largo, deixando pelo menos 8 pessoas feridas, incluindo o motorista e 7 passageiros. As vítimas foram socorridas pelas janelas do ônibus. A via ficou parcialmente bloqueada e as causas do acidente estão sendo investigadas. Na capital, um ônibus da Nordeste
bateu contra um ônibus articulado da linha Inter 2, no cruzamento das ruas Professora Olga Balster e Pandiá Calógeras. E olha só, o sinal verde estava aberto para o ônibus articulado. O veículo da Nordeste, que estava a poucos metros da garagem, furou o sinal. 3 pessoas ficaram levemente feridas: o motorista do ônibus rodoviário e 2 passageiros do ônibus urbano. O coletivo rodoviário estava sem usuários, voltando para a garagem, enquanto o articulado transportava cerca de 20 pessoas. Os bombeiros atenderam a ocorrência. Entre Palotina e Terra Roxa, um ônibus da Ouro e Prata pegou fogo na BR-364. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência. Ninguém ficou ferido. As causas estão sendo investigadas. A gente volta para a capital para falar desses meliantes aí. Olha só. Vários jovens foram vistos tentando pegar rabeira em um ônibus da cidade. Só que eles não contavam com a presença da PM, que, olha, dispersou eles rapidinho. Em Santa Catarina, um ônibus da banda América do Sul quase caiu da serra após não conseguir realizar uma curva e deslizar na pista. Olha só as imagens. O caso ocorreu na Serra do Corvo Branco, em Urubici. Um ônibus pegou fogo na Avenida Cavalhada, em Porto Alegre. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas. Os passageiros desembarcaram a tempo. O incidente ocorreu em frente ao Shopping Cavalhada, no cruzamento com a rua Santa Flora. No Amazonas, uma mulher visivelmente alterada, com problemas psicológicos, foi vista andando livremente em meio à BR-010, em São Miguel do Guamá. Apesar de não ter sofrido nenhum tipo de acidente, ela atrapalhou o fluxo de ônibus e demais veículos. Tragédia na M010. Um ônibus de turismo bateu contra uma carreta, entre Taquatiara e Rio Preto da Eva. Infelizmente, vários ocupantes do ônibus faleceram. Os bombeiros atenderam a ocorrência. No Pará, um ônibus teria passado supostamente por cima de uma bicicleta de um entregador. E olha, acabou gerando uma confusão desse tamanho. Jovens que estavam por perto apedrejaram o coletivo em forma de protesto. O caso ocorreu na Avenida Augusto Montenegro, em Belém. Minha gente, o fim de ano chegou. E olha, como já é de praxe, sobram problemas envolvendo empresas de ônibus. Um carro da Progresso na linha Recife-Paulo Afonso foi flagrado com problemas de manutenção. O ar-condicionado não estava gelando e vazava bastante água. Em outro relato, uma mulher com cirurgia recente no abdômen foi obrigada a carregar seu filho no colo porque não havia poltrona disponível para a criança, justamente devido ao ar-condicionado não parar de pingar. Tem problemas envolvendo também a Aviação Progresso, mas não a do Recife, a de Três Rios, lá no estado do Rio. Um ônibus da empresa que faz a linha Juiz de Fora Barra Mansa foi visto com inúmeras goteiras e com o piso todo molhado. Olha só as imagens. Mais um caso envolvendo a Novo Horizonte. Passageiros ficaram com medo de seguir viagem porque o motorista estava trafegando em alta velocidade e fazendo manobras perigosas. O caso ocorreu na linha Porto Seguro Vitória da Conquista. O motorista, ignorante, não quis nem saber. Deixou os passageiros por lá, com medo, fechou a porta e seguiu viagem. Quem não quis seguir, ficou no meio da pista. Outro caso envolvendo a Novo Horizonte, lá em Conquista. É lastimável o que acontece com essa empresa. Veja só nas imagens. Atrasado 1h30. Estamos aqui porque não queremos ir nesse ônibus, não tem condições de seguir viagem nesse ônibus. A Novo Horizonte, campeã em reclamação, não toma uma atitude para dar uma viagem de qualidade aos seus clientes. Um banheiro quente, um banheiro imundo, um banheiro que não tem condições de a gente fazer uma viagem de 6 horas, de 5 horas, nessas condições. Calor, não tem ventilação adequada no ônibus, pessoas passando mal, então não aceitamos viajar no ônibus que não dá qualidade pra gente. Estamos cansados desse descaso. Flagrante na Paraíba. Um motorista de ônibus da empresa Real, que faz o trecho João Pessoa-Campina Grande,
foi flagrado fazendo uso de celular enquanto dirigia o coletivo. Além de ser uma infração grave de trânsito, o coletivo estava cheio e o veículo estava em altíssima velocidade. É um absurdo. Cenas assim, olha que desanima a gente até a usar coletivo, né? Porque olha só o padrão de motorista que algumas empresas contratam, infelizmente. No Mato Grosso, um ônibus da M Transportes parou repentinamente no meio da estrada. E aí você pensa, pode ser falta de manutenção, pode ter atolado, pode ter tido algum problema nos freios, o pneu pode ter furado, né? É o que normalmente ocorre quando um ônibus para do nada. Mas não foi isso não. O motivo? Falta de combustível. E pelo jeito, além da falta de combustível, faltou respeito com muitos passageiros também. Em Minas, reclamações ocorrem com a aviação Pássaro Verde. Por lá, o ar não pinga, ele vira uma cachoeira e fica impossível de viajar. Veja só as imagens. No Rio, passageiros estão reclamando da Flores, com a falta de ônibus decentes na linha 120T. Vários veículos estão circulando com o ar em mau funcionamento, especialmente agora na época do verão. Encerrando esse vídeo, quando você pensa que já viu de tudo, aparece essa. Uma mulher foi flagrada dentro de um ônibus flertando com um motorista de caminhão. Ela estava lá, bem tranquilona, na poltrona do ônibus, deitadona, relaxando na viagem. Olhando para a janela, ela viu um caminhoneiro. Oh, bonito esse caminhoneiro! Começou ali uma troca de olhares. Ela pegou um canetão, sei lá de onde ela achou esse canetão, e começou a escrever no vidro do ônibus o número de telefone dela para o caminhoneiro dar um chama lá no WhatsApp. Essa daí não quer passar mais um ano novo sozinha. Partiu pro tudo ou nada. Eita, como o amor é lindo, né? Fechando o vídeo, o cantor Rogerinho ficou para trás após o seu próprio ônibus deixar ele para trás em uma parada na beira da rodovia. Olha só as imagens. Felizmente, deu tudo certo. Eita, meu Deus, deixou ele. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus, ficou. Meu Deus, bateu, meu Deus. Bateu. Foi por pouco, viu? Meu Deus. Tchau. Meu Deus. Liga pra alguém. Meu Deus. Em São Paulo, para fechar o vídeo, olha só esse flagrante. Quem disse que não tem cachorro passageiro? Esse aí chegou na hora no ponto e já embarcou. E ó, não queria dizer nada não, hein? Tá mais educado e tá mais pontual do que muita gente por aí, viu? Que chega no ponto sempre atrasado e depois reclama na empresa que o ônibus não passou. Termina aqui mais esta edição do Expresso Alerta. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Um feliz ano novo para todo mundo, um bom 2025 e até o próximo ano. A gente se vê. Tchau, tchau.